Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, chegando para mais um vídeo. Vamos analisar aí um pouquinho o Clássico Grenal nesse último domingo, vitória do Internacional por 3-2, mas que poderia ter sido muito mais para o time colorado, que não aproveitou mais uma vez as chances criadas, mas pelo menos saiu com os 3 pontos e, claro, né, deu uma cutucada bastante aí no rival e o Internacional se reinventa no Campeonato Brasileiro depois, né, da eliminação no último meio de semana da Copa Libertadores da América. Vamos falar disso depois da vinheta. Mas claro, antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o teu like, comentário e compartilhar. Vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre o Clássico Grenal desse último domingo, 3-2 para o Internacional, e olha que a conta não fecha. Por que a conta não fecha? Porque poderia ter sido muito mais para o time colorado. O Internacional criou inúmeras oportunidades e acabou fazendo somente 3 gols. E o Grêmio teve apenas dois chutes no gol, um deles uma falha considerável do Rocher, que não está acostumado a falhar, e o outro, né, uma falha da Barreira, depois o Rocher também contribuiu e acabou levando o segundo gol da equipe do Grêmio. Mas longe do Grêmio chegar próximo do empate, né? Quem olha esse 3-2 foi um jogo parelho, foi um jogo igual e o Internacional venceu no detalhe. Não foi isso que aconteceu. O Internacional foi soberano durante toda a partida. Durante todo o jogo, o time colorado esteve muito à frente do time do Grêmio. E começou logo com 1 minuto, né, com um lance rápido da saída de bola do Internacional. A bola chegou para o Ener Valencia, que acabou se chocando com o goleiro Gabriel Grando. A arbitragem acabou vendo um impedimento na origem do lance, que gerou muita discussão, porque o pessoal achava que o passe veio do jogador da equipe do Grêmio e aí não configuraria o impedimento, a bola não tocou no Johnny, mas enfim, a arbitragem entendeu que houve benefício do Valencia em relação à posição de impedimento e acabou impugnando o lance do Internacional. Mas logo em seguida, o Inter abriu o placar numa jogada rápida pelo lado direito, o passe entre Maurício, o Alan Patrick, a bola para o Ener Valencia, que finalizou 2 vezes e acabou colocando a bola para o fundo do gol e abrindo o placar para o time colorado, colocando o Internacional na frente do placar. E aí começou novamente aquele filme da quarta-feira. O Internacional em cima, empilhando chances, buscando chegar ao gol, ao segundo gol e errando oportunidades. O Ener Valencia errou 2 gols, um deles cara a cara com o goleiro, que não pode errar, o atacante do calibre do Ener Valencia, ele não pode errar esse tipo de gol, mas ele acabou errando. E aí, claro, voltou aquele filme pro torcedor do Internacional. Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na última quarta-feira, que o time criou, jogou melhor que o adversário, empilhou oportunidades, mas que acabou não conseguindo colocar a bola para o fundo do gol. Mas no começo do segundo tempo, o Internacional acaba fazendo o segundo gol com o Wanderson. Uma bela jogada, mais uma vez, uma pressão alta no Internacional, rouba a bola do adversário, conecta a jogada e aí o Wanderson consegue um belo chute e fazer um bonito gol para o time do Internacional, fazer o 2-0. Era o gol da tranquilidade, Era o gol para dar tranquilidade. O Grêmio tentou ensaiar uma reação e aí no chute do João Pedro, o Rocher acabou falhando, que não é comum do Sérgio Rocher, aquele tipo de falha, uma falha até certo ponto grosseira, mas como ele tem muito crédito na praça, o Internacional chegou até uma semifinal de Copa Libertadores da América, muito por conta das atuações do Chino Rocher, principalmente lá no Monumental de Nunes contra o River e contra o Bolívar, lá na altitude que ele foi primoroso, ele atacou demais, ele catou demais, então ele tem crédito na praça, mas claro que tomar gol em Grenal é sempre complicado. Bom, 2-1. Torcedor do Internacional já ficou novamente com aquele filme na cabeça. Não vai dar certo de novo, vamos ser surpreendidos, vamos tomar gol, mas depois uma bela jogada do Internacional e sai o gol do Alan Patrick, uma bela jogada do Maurício, costurando pelo meio, abrindo a defesa do time do Grêmio, e aí o passe para o Alan Patrick na cara do gol, só tocou de primeira, tirou do goleiro Gabriel Grando. E o Inter ainda teve outras oportunidades para fazer o 4º gol, mas aí numa cobrança de falta do Luizito Soares, acabou levando o 2º gol. E a partir daí, o Inter
adotou uma postura um pouco diferente daquilo que foi no jogo contra o Fluminense. Se no jogo contra o Fluminense o Eduardo Cudê apenas manteve aquilo que o time vinha fazendo, não retrancou o time após os 35 minutos, nesse jogo ele acabou fazendo isso. Ele acabou optando por retrancar o time. Colocou um monte de zagueiro, colocou um monte de volante, fechou a casinha. Foi proteger o resultado, foi proteger o 3-2 e acabou, né, isso acontecendo. Bom, após o final da partida, o próprio técnico colorado salientou isso, né, que o time produziu para ter uma margem superior a 1 gol de diferença. Era para ter sido no mínimo 3 gols de diferença. E quem acompanhou o jogo e acompanhando todas as análises de quem esteve em loco, né? Porque o pessoal que está em loco, ele tem uma melhor análise do que aconteceu. E eles, né, falam a respeito disso, né? Que o 3-2 é um resultado extremamente mentiroso, que era para ter sido muito mais para o Internacional, mas claro, né? É um clássico e esse 3-2 fica também aí muito no lucro para o time do Grêmio. Bom, pelo lado do Grêmio não teve análise, né? Porque o Renato Portaluppi acabou não dando entrevista coletiva, né? Ele acabou alegando que tinha um compromisso muito cedo nessa segunda-feira no Rio de Janeiro. E assim que terminou o jogo, ele já se dirigiu para o aeroporto Salgado Filho, rumando ao Rio de Janeiro, e não deu nenhuma entrevista. Se fala de um possível acerto com o Botafogo, o próprio técnico já negou, mas enfim, ele acabou não dando entrevista coletiva, né? O Alexandre, que é o auxiliar dele, acabou dando entrevista, o presidente do Grêmio também, o Alberto Guerra, também deu entrevista, e uma entrevista bem pesada, né? Falando que não foi, o Renato não foi autorizado a sair, né, sem dar entrevista coletiva. Todo mundo, desde o roupeiro ao porteiro, aos dirigentes, a comissão técnica, ninguém concordou com a atitude do Renato em não dar entrevista coletiva, em não dar explicações depois da derrota de 3-2 e da roda que o Grêmio acabou levando. E essa é a palavra, esse é o resumo. O Grêmio acabou levando uma roda do Internacional. O Internacional se recupera depois de um baque pesado, um baque forte, que foi a eliminação na última quarta-feira da Copa Libertadores da América, em que em 85% no confronto de 180 minutos, o Internacional foi melhor que o adversário, e aí em 2 escapadas a equipe do Fluminense acabou virando o jogo e conseguindo a classificação para semifinal, para a grande decisão, melhor dizendo, da Copa Libertadores da América. E o técnico Eduardo Cudê até falou isso, que ainda dói, os jogadores bateram bastante nessa tecla da zona mista, o Gabriel Mercado, o René, o Gabriel falaram bastante, dói muito, ainda tá doendo, essa ferida ainda vai demorar para cicatrizar, porque o Inter teve a classificação na mão, e não foi exclusivamente por conta do resultado, por conta do placar, foi por conta da atuação. O Inter encaixotou o Fluminense, jogou melhor que o Fluminense no primeiro jogo, jogou melhor que o Fluminense no segundo jogo, só que o Fluminense foi efetivo nas 2 partidas. Das 2 chances claras que teve do jogo do Maracanã, 2 gols. Das 2 únicas chances que teve no Beira-Rio, 2 gols. Então, o Fluminense acabou por ter sido efetivo, garantindo aí a sua classificação para a decisão da Copa Libertadores da América. E o Internacional ficou no meio do caminho. Mas eu acho que muita gente queria ruptura, queria que trocasse técnico já de uma vez, já queria que a direção pedisse renúncia. Eu acho que o Internacional, depois de tantos erros dessa atual direção, do presidente Alessandro Barcelos, depois de tantos erros que ele acabou cometendo, eu acho que agora ele acertou. O Internacional tem um técnico muito bom, tem um técnico espetacular, que é o Eduardo Cudê, né? E ele mostrou nesse Clássico Grenal a sua qualidade. Ele já havia mostrado nos jogos contra o Fluminense. Tem um técnico espetacular, e a partir agora, desse momento, é apenas dar continuidade no trabalho e reforços pontuais. O que o Internacional precisa? De um atacante festivo, precisa de um atacante, um reserva para o Alan Patrick e mais um zagueiro. Eu acho que a partir daí, com essas 3 peças em janeiro, o Internacional começa bem, arranca bem a temporada. E aí depois, lá no meio do ano, quando os contratos estão acabando de jogadores de calibre mais alto na Europa, você pode trazer um jogador um pouquinho de um nível mais elevado, sem fazer grande esforço, sem ter grande aporte financeiro, e conseguir, né, trazer o jogador para agregar qualidade ao seu elenco. Eu acho que depois de tantos erros dessa direção, eu acho que nesse momento
né, preciso dar mérito ao que eles conseguiram fazer e ao que eles conseguiram colocar de um Internacional que estava desacreditado na Copa Libertadores da América, que muita gente já colocava prazo de validade para o Inter, e o Inter chegou a uma semifinal e por um detalhe mesmo, essa é a palavra, por um detalhe, o Colorado não conseguiu a sua classificação para a grande decisão da Copa Libertadores da América. Então, é um trabalho que é de 3 meses e é um trabalho que já colheu muitos frutos. Então é preciso dar continuidade. A gente fala muito no futebol de desorganização, de tentar acreditar na mágica, e nesse momento, para o torcedor do Internacional, o importante é continuidade. Se, né, esse torcedor criticou bastante essa direção, criticou bastante o Eduardo Cudê, até pela forma como ele saiu, agora é o momento de dar essa confiança. Ele reconquistou essa confiança no torcedor, aquele que estava desconfiado de que, né, o Eduardo Cudê não fosse um técnico que pudesse colocar o Internacional no patamar acima. Deu para ver que ele conseguiu colocar, então agora é o momento do Internacional dar continuidade nesse trabalho. Tem uma espinha dorsal, tem um time bem treinado, e eu acho que com pré-temporada a tendência desse time começar 2024 voando. Mas aí tudo precisa passar agora pelas eleições no final do ano. De um lado, Roberto Melo, do outro lado, o Alessandro Barcelos, o Roberto Melo pela oposição, pelo movimento Intergrande, o Alessandro Barcelos para tentar ir pela situação, para tentar continuar esse trabalho, mudando bastante nomes no seu conselho de gestão, e o Roberto Melo acreditando naqueles velhos dirigentes, né, que já passaram recentemente pelo Internacional, né, e também com a figura, né, do Delcir Souza junto com ele para tentar, né, ganhar essa eleição. Vamos ver como é que vai ser o futuro aí do Colorado a partir agora do mês de outubro, quando acontece aí a eleição em primeiro turno, e depois lá em dezembro, quando terá o torcedor, o sócio-torcedor do Internacional vai poder ir por pátio para poder votar, para poder escolher o presidente. E aí cabe ao torcedor colorado fazer a análise, né, se ele quer uma continuidade do trabalho, que depois de tantos erros finalmente conseguiu acertar, ou se o Internacional quer uma ruptura novamente e recomeçar todo o trabalho. Que aí a gente sabe, né? Trabalho no futebol, ele não... às vezes, né, tem sucesso em 3 meses, mas o que se recomenda é um trabalho a longo prazo. Beleza, galera? Então tá, não te esquece aí de se inscrever no canal, de ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentário e compartilhar. Um baita abraço e até o próximo vídeo. Tchau!